Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos de aplicação da orientação jurisprudencial no processo do trabalho. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para vocês que acionem o sino de notificações para que o YouTube perceba que esse é um conteúdo importante. Peço também que vocês dêem um like nesse vídeo para que o YouTube perceba que você gostou e que outras pessoas também podem gostar desse vídeo, desse conteúdo. E peço também que vocês compartilhem esse vídeo para que outras pessoas também tenham a mesma oportunidade que você está tendo nesse momento de conhecer o processo do trabalho. Pessoal, hoje nós vamos conversar sobre a OJ 120 da SDI 1. Essa OJ 120, ela nos traz aquele caso no qual o advogado ou advogada protocola o recurso, só que ele não assina a peça recursal. Isso hoje em dia, por um lado, não é tão comum assim, porque naturalmente, com o advento do processo eletrônico, a assinatura eletrônica ela já serve como assinatura. Mas olha só, existem alguns casos ainda que não há processo eletrônico. Existem algumas comarcas, algumas regiões que ainda tem aquele processo físico que você tem que protocolar lá no setor de protocolo. Tem alguns casos específicos que não são do processo eletrônico. Existem alguns casos ainda, por mais que na grande maioria dos casos seja de processo eletrônico, ainda tem muita petição no dia a dia, pessoal, inclusive nas grandes comarcas, sendo protocoladas de forma física, através de mera petição. E não se esqueça que acabei de falar aqui de processo eletrônico. Os meios tecnológicos, eles também podem dar problema. E na hipótese de a parte tecnológica, o meio tecnológico der problema, ou o tribunal vai suspender o prazo, ou ele vai colocar à disposição um ato, ou ainda, por que não, aceitar e permitir que determinada petição ou um recurso seja protocolado lá no setor de protocolo de cada tribunal. Então nós não estamos eliminando e não estamos extinguindo o processo físico, porque tem muito processo físico em vigor ainda em todo o território nacional. Essa súmula, essa OJ, ela foi editada lá naquela época, mas não caia no erro de que ela está em desuso. Ela diminuiu a sua incidência, mas ainda existe essa possibilidade de realizarmos os protocolos por meios físicos, como é o contexto dessa orientação jurisprudencial. Eu particularmente entendo que no processo eletrônico, quando atua-se no processo eletrônico, ela perde a sua aplicabilidade, porque quando você coloca o token que transmite a assinatura eletrônica, essa assinatura eletrônica ela já é automática, inclusive na própria Receita Federal. Então, em processo eletrônico, essa OJ não tem aplicação, mas quando nós conversarmos sobre processos físicos e petições físicas, ela ainda está em vigor, porque a lei ainda não aboliu tal possibilidade. Se a lei não aboliu tal possibilidade, é porque ela ainda existe e devemos estar atentos. E isso aqui é algo realmente importante. O que essa OJ ela fala? É aquele caso que teve recurso e o advogado, por um esquecimento, não assinou o recurso. O que
poderia acontecer antes da reforma do processo civil de 2015, existia dois juízos de admissibilidade, o juízo ACO e o juízo ADQUEM. Para quem não entendeu, o juízo ACO é o juízo de admissibilidade ACO, é o juízo da primeira instância. E o juízo de admissibilidade ADQUEM é o juízo de admissibilidade da segunda instância. Era feito da seguinte forma: eu entrava com recurso, o juízo ACO, ou seja, o juiz da primeira instância, ele fazia a análise de admissibilidade recursal. E depois essa mesma análise também era feita pelo relator do juiz ADQUEM, do juiz do tribunal. Agora não tem mais a análise de primeira instância. Já vai direto para a análise de admissibilidade, que analisa a pertinência, a validade, a admissibilidade ou não daquele recurso. É o juiz ADQUEM, o juiz do tribunal para o qual aquele recurso está sendo encaminhado. No caso aqui, o juiz relator desse recurso. E ele fala aqui, no item 1, o seguinte: se protocolou o recurso e ele não assinou, o que nós chamamos na prática processual de petição apócrifa. Apócrifa é quando não há assinatura. Então o relator, ele vai conceder um prazo de 5 dias, ele vai intimar a parte que não assinou o recurso para que ela saneie esse vício. Porque você também sabe que no direito existem vícios sanáveis e vícios insanáveis. Esse vício, até certo momento, é um vício sanável, ele pode ser corrigido. E o Código de Processo Civil de 2015, ele falou: pô, peraí, gente, nós vamos fechar as portas para a parte, para que ela tenha a possibilidade de interpor um recurso. A gente vai fechar essa porta por uma mera falta de assinatura, mera entre aspas, falta de assinatura. Não, vamos dar pelo menos a oportunidade da parte corrigir esse equívoco. Isso com certeza foi um equívoco, né? Mas a lei é clara: será intimada a parte para sanear esse vício em 5 dias. O artigo 932 do CPC, lá no parágrafo único, ele fala isso, ele vai dar um prazo de 5 dias para que esse vício sanável, inclusive outros vícios que possam vir a ser sanados e aceitos como saneados, o relator ele pode dar esse prazo de 5 dias. Ele vai colocar aqui, vai assinalar um prazo de 5 dias, vai intimar a parte vai lá e juntar um outro recurso, assinar, ou ir no cartório, se é um processo físico, vai lá e assina. Vai ver o que fica mais prático. Ele pode ir no cartório verificar se ele pode assinar lá, ou se é mais conveniente ele juntar uma outra petição. Mas fato é que a lei autoriza que seja dado esse prazo de 5 dias. Agora, isso é o item 1 da OJ 120. O item 2, ele fala o seguinte: lembra que eu acabei de falar para vocês alguns instantes atrás que ainda tinha o processo físico? Ainda continuamos nessa tese do processo físico, tá bom? Só que agora eu vou mostrar uma questão aqui muito da prática processual, que é muito importante. Quando você estudou recursos na faculdade, provavelmente o professor falou assim para você: olha só, o recurso ele começa com uma folha de apresentação ou uma folha de rosto. Essa folha de apresentação ou folha de rosto, ela é direcionada ao juízo ACO, ao juízo de primeira instância. Já
na outra página, ou as páginas seguintes, que são necessariamente a tese recursal, o mérito recursal, são direcionados ao juízo ad quem? Ao tribunal. Então, funcionava, ou ainda funciona, para quem ainda protocola recurso físico, da seguinte forma. E eu ainda faço isso, só que eu pego essa apresentação como se fizesse de forma física, só que eu transformo em PDF e uso o meio eletrônico. Mas eu ainda faço a folha de apresentação, que eu estou dizendo ali para o juiz de primeira instância, coloco o juiz de primeira instância ali, qualifico as partes, coloco o número do processo, informo que eu estou recorrendo para o tribunal e embaixo a assinatura. Eu não vou assinar ali, tem advogado que, ainda que seja processo eletrônico, tem advogado que assina, tá? Além de ter a assinatura eletrônica, ele vai lá e mete a mão na caneta. E eu nem faço isso porque a lei me autoriza a somente me utilizar do processo eletrônico, da assinatura eletrônica, melhor dizendo. Mas eu ainda boto Gustavo Eugênio de Brito Souza, coloco a minha OAB ali, mas não assino. Mas no processo físico, a folha de rosto ou a folha de apresentação vai ter meu número, a minha OAB, e vou lá e dou minha assinatura ali. Na outra folha, ou nas folhas seguintes, são as razões recursais. Eu informo, aí já é para o tribunal. Eu estou falando ali com o relator e para a turma do tribunal, dizendo o porquê que eu quero que seja reformada aquela sentença ou aquele acordo. E no final das minhas razões recursais, na última folha, lá embaixo, eu boto de novo o meu nome, a minha OAB e o espaço para assinatura, que eu assino ali. Como eu já disse para vocês, eu não assino mais a caneta, eu utilizo o meio eletrônico. Uma vez só ali para essas duas. Mas se for processo físico, como é que funciona no processo físico? Na petição física, você assinaria a folha de apresentação no início do recurso e também assinaria lá na última folha, na folha das razões recursais, você também assinaria. Ou seja, você teria duas assinaturas, uma assinatura aqui e outra assinatura aqui também. Mas tá certo. Digamos que estamos ainda no processo físico e você foi lá, imprimiu o recurso com todas essas folhas e assinou a folha de rosto ou a folha de apresentação, e por qualquer motivo que seja, você esqueceu de assinar a última folha. Ou ao contrário, você imprimiu todo o recurso, esqueceu de assinar a folha de apresentação ou folha de rosto, mas assinou lá no final. O certo é você assinar os dois. Se o processo é físico, o certo é você assinar os dois. Mas o item 2 da OJ 120, ela está falando o seguinte: olha, fica tranquilo, advogado. Se você protocolou o processo físico e só assinou a folha de apresentação, deixando as razões recursais sem assinar, ou se você fez ao contrário, assinou as razões recursais lá no final, mas esqueceu de assinar aqui na frente, fica tranquilo que eu, OJ do TST, nós do TST, o órgão máximo dos tribunais trabalhistas, a gente releva isso. A gente não precisa nem dar prazo de 5 dias para você sanar esse vício não, tá? Porque você já assinou aqui, doutor, fica tranquilo. Então, o TST na sua OJ, ele deu essas duas possibilidades. Ou, quando não tem assinatura nenhuma, ele te dá um prazo de 5 dias para você sanar esse vício, ou se por acaso uma das folhas estiver assinada, ele considera como tudo bem, como assinado o recurso, e ele irá admitir, nesse ponto específico, ele irá admitir o recurso ele vai subir para ser analisado e julgado pelo tribunal. É isso que, resumidamente, fala o OJ 120 do TST.
Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo também. Peço também que vocês dêem o like, compartilhem esse vídeo com os seus amigos e com as suas amigas. E eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.